noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma semana de correções aqui nas rodadas de questões discursivas. Hoje eu selecionei uma questão de direito penal para a gente tentar explorar ao máximo aí um julgado do STJ que veio no informativo e, em particular, no informativo especial, na edição número 4, né, que o STJ agora começou. Não bastasse, né, o que a gente já tinha de fontes aí jurisprudenciais em informativo, em súmula, em jurisprudência em teses, agora a gente tem essa edição especial, que na verdade é legal que a gente tem ali seleção de alguns casos que chamaram a atenção, né? Então, é bom também para a gente identificar casos ali relevantes. Eu peguei exatamente um caso que foi julgado bem polêmico, pessoal, da quinta turma do STJ. Vamos até fazer uma análise crítica aqui, né? Até nosso objetivo, claro, não é só dar a resposta, mas a gente compreender e a gente também ver algumas questões correlatas e, por outro lado, extrairmos o máximo, né, do precedente, até mesmo com juízo crítico, que nos ajuda na fixação. Então, vamos lá, pessoal, eu vou compartilhar aqui o nosso slide com o nosso enunciado do caso, e aí vamos lê-lo rapidamente aqui para a gente, quem eventualmente não tenha lido, se situar e aproveitar ao máximo aí do nosso encontro de hoje. Rodada 6 de 2022, pessoal. A questão que eu selecionei é esta de direito penal. Pedro teve uma forte dor abdominal, em razão disso, deslocou-se até o Hospital José Venâncio, conveniado ao SUS. Após exames de praxe, foi identificada a necessidade de realização de uma cirurgia na vesícula. O médico Salim informou, então, que a rede pública de saúde apenas cobriria a cirurgia em tela na modalidade aberta, quando há necessidade de corte abdominal para a realização do procedimento na vesícula do paciente. Pedro, nada obstante, se ele se dispusesse a efetuar o pagamento de R$ 2.500 como ressarcimento pelo uso de equipamento particular do médico, um equipamento de videolaparoscopia, seria possível que adotasse o procedimento atinente à cirurgia fechada, ou seja, sem a incisão abdominal, evitando com isso o corte e permitindo uma recuperação mais expedita. Sendo Pedro profissional autônomo e desejando retornar com brevidade ao seu labor, consentiu com o pagamento da quantia proposta pelo médico. O caso foi exatamente esse, tá, pessoal? Eu segui à risca os detalhes do caso concreto, conforme trazido no voto do eminente relator, no relatório, no voto. Então, o que aconteceu foi em São Paulo, foi exatamente isso, tá? A situação é idêntica aqui, e eu sintetizei, claro, mudando os nomes aqui, o médico Salim não é à toa, né, o nome, mas enfim, considerando que o médico Salim foi remunerado com valores do SUS pela realização do procedimento cirúrgico em Pedro e tendo por verdadeiros todos os fatos, responda. Primeiro, para a gente fazer aquele exercício de qualificação jurídica no âmbito criminal de fatos, né? Então, qual é o tipo penal relacionado aqui com a conduta perpetrada por Salim? E a segunda pergunta é se Salim deveria ser condenado criminalmente. Então, pessoal, primeiro ponto, né, de partida do nosso estudo de hoje é quanto ao enquadramento do médico que atua num procedimento remunerado pelo SUS como funcionário público para fins penais. E aqui vejam, pessoal, não estamos cuidando de um médico que é propriamente servidor público, não é um médico que atua concursado ou que eventualmente exercesse ali uma função numa contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público, ou seja, não é alguém contratado
pela administração, ele não é propriamente nesse sentido, né, um servidor público, nem um empregado público, nem um exercente de função pública em contratação temporária, que são situações que a gente enxerga bastante, né, e que um médico de um hospital público concursado, né, ou então contratado temporariamente, ninguém tem dúvida, ele é e sempre foi, tá, pessoal? Funcionário público para fins penais. A controvérsia se instaurou em relação ao médico que não é propriamente um servidor público, não é um contratado temporário pela própria administração, ele é um médico contratado por um hospital, por uma clínica particular. Mas esse hospital particular, essa clínica particular, é conveniada com o SUS, ou seja, ela realiza procedimentos e é remunerada, ela e, logicamente, os profissionais, os médicos, são remunerados com recursos do SUS transferidos por convênio. É o caso aqui que nós temos, o arranjo jurídico, né, envolve um convênio, temos disciplina, né, na Lei 8.080, e a situação concreta envolvia isso. Então, vejam, ele não era propriamente um médico concursado, ele estava atuando num procedimento que tinha custeio pelo SUS. Nesse caso, pessoal, desde a Lei 9.983 é que esse médico é considerado funcionário público para fins penais, tá? Antes, a jurisprudência não o enquadrava como funcionário público. E aí, né, eventualmente, a gente poderia discutir outros delitos, eventualmente, dependendo da conduta do médico, se envolvesse algum tipo de engodo do cidadão, alguma mentira, alguma fraude, ele poderia eventualmente até responder por um estelionato, mas não por crime praticado por funcionário público contra a administração. Então, o enquadramento dele exato é no 327, parágrafo 1º. Eu já vi mais uma prova cobrar essa questão para o candidato apontar, né, se ele sabia desde quando que isso é assim. Então, tem uma evolução jurisprudencial e legislativa que aí, a partir de então, a jurisprudência passou a considerá-lo como médico do SUS. Eu só lembrei entre parênteses, né? Vejam que isso vale também para o processo civil em particular, né? Vejam que o fato de, não só para o processo penal, né, que eu vou comentar aqui, mas também vale para o processo civil. Só o fato do procedimento ter sido custeado pelo SUS não atrai a competência da Justiça Federal. Mas é SUS, então é verba federal. Não, a gente tem no SUS verba federal, verba estadual, verba municipal. Se não se tratava de um médico que atuava como agente público federal, a competência não vai ser da Justiça Federal, tá, pessoal? Inclusive, esse caso foi julgado pela Justiça Estadual e o recurso, claro, para o TJ de São Paulo, e o TJ condenou, tá? O juiz condenou e o TJ condenou também. Foi o STJ que, em habeas corpus, inclusive depois de ter sido negado o segmento, foi no agravo regimental que o STJ, pela quinta turma, acabou dando um outro posicionamento e dando provimento a um agravo contra uma decisão monocrática que havia negado ali seguimento, negado trânsito ao habeas corpus. Então, vejam que a competência, só pelo fato de envolver verba do SUS, não é federal. Agora, se fosse, por exemplo, o Hospital das Clínicas, que é normalmente, né, os hospitais das clínicas das universidades federais são empresas públicas federais. E aí, se nós temos um médico que é contratado pelo Hospital das Clínicas, ele é um agente público federal. Pode ser um servidor público ou, se for empresa pública, né, o arranjo, empregado público federal. Nesse caso, pessoal, a competência seria federal, porque ele, como agente público federal, atrai o interesse direto ali da União, autarquia federal ou empresa pública federal, né, conforme o caso. E aí nós aplicaríamos uma súmula do
Tribunal Federal de Recursos, súmula 147, que diz que o crime praticado por funcionário público federal é de competência da Justiça Federal. Então, aqui, por isso que ficou na Justiça Estadual, embora envolva verbas do SUS. E eu mencionei a Justiça Estadual, porque a gente pega muito também, pessoal, problema de procedimento pelo SUS, num hospital lá particular, em que tem algum tipo de erro médico, uma alegação de erro médico, um pedido de responsabilidade civil. Nesse caso, pessoal, a União não tem legitimidade, consequentemente, não vai atrair a competência federal para esse tipo de demanda. O STJ fixou pela primeira sessão. Então, recurso pelo SUS, eu posso entrar com a ação contra a União. Não, a União não tem legitimidade passiva de causa e, consequentemente, vai ser da Justiça Estadual. Eu não vou poder entrar contra a União só pelo fato de o procedimento ter sido custeado pelo SUS. Situação bastante comum, né, em erro em procedimento pelo SUS. Pode, eventualmente, até, muitas vezes é o município que faz o convênio, pode eventualmente entrar contra o município, mas também tem que envolver de algum modo, e aí a questão já vai ser de mérito, né? Algum tipo de falha na fiscalização do município em relação a uma clínica, um hospital conveniado. Mas vejam, né? Se não, né, a gente tem um hospital, tem um médico, né, também para serem responsabilizados. Então, abriu parênteses para falar da competência processual penal e da competência processual civil em casos assemelhados. Para prosseguirmos aqui, pessoal, a partir dessa premissa de que ele é funcionário público para fins penais, enquadrarmos como havia uma solicitação no crime de corrupção passiva. E aqui o parágrafo 1º, né, incide em particular a causa de aumento para essa hipótese, quando envolvida uma atuação do funcionário público com violação de dever de ofício, com violação de dever funcional. Então, exatamente, não era o caput do 317, era o 317, parágrafo 1º, porque tinha a causa de aumento, já que a solicitação era para a realização de um ato com infração de dever funcional. Aqui, pessoal, alguns, né, qualificaram como extorsão, não havia concussão, né, que há a ação de extorquir, né, de exigir. Então, não era caso de concussão, porque não havia propriamente uma exigência. A gente sabe que a exigência, no caso da concussão, não é só a exigência explícita, ela pode ser uma, entre aspas, solicitação em que há o metus publica potestate, né? A gente estuda isso na parte especial do Código Penal, e aí vemos que, dependendo do contexto, pode ter essa questão do medo. É o caso do auditor da Receita Federal, que, entre aspas, solicita sob pena de fazer uma devassa na empresa. Então, a bem da verdade, ele está coagindo, ele está extorquindo. Pelo contexto fático, é possível enquadrar, ainda que não haja propriamente a utilização dessas palavras pelo agente público. Mas, no caso aqui, nada no contexto trazia, embora alguns alunos tenham enquadrado no crime de concussão, não havia elemento suficiente para enquadrar na concussão, já que em momento algum a gente tem, mas ele se viu premido pela situação. Sim, o médico, ele deixou duas alternativas e ele ia operar, ele não disse, por exemplo, não, se tu não pagar, eu não te opero, e ele está com uma cirurgia de emergência, claro que aí o cara está sendo forçado, né? Mas aqui no caso concreto, nada disso sinalizava que pudesse haver uma exigência a partir desse metus publica potestatis. Na verdade, o caso era clássico de corrupção passiva. Outros referiram estelionato, né, que eu comentei antes da lei, quando não há enquadramento como funcionário público, por vezes, diante de um engodo, de uma falsa ali alegação e mascarando uma realidade, seria, em tese, antes da lei, era possível falar num estelionato, mas também nesse caso a gente não via propriamente ali elementos para enquadrarmos, mesmo que o caso fosse anterior à lei, né?
no artigo 171. Então, quanto ao enquadramento, pessoal, era muito tranquilo no 317. Ele solicitou uma vantagem indevida, essa é a discussão, né, como nós vamos ver, para a realização de um ato de ofício, ou seja, tinha total ligação com a qualidade dele de funcionário público para fins penais. E aí, pessoal, a segunda indagação dizia respeito à configuração ou não desse crime de corrupção passiva. E aqui, pessoal, o grande ponto é que nós temos no 317 uma elementar que diz respeito à vantagem indevida. O STJ, nesse precedente, ele, inclusive, né, seguindo a doutrina, ele partiu da distinção que se deve fazer entre uma vantagem indevida e uma situação de ressarcimento. O ressarcimento, diz a doutrina, o relator aqui cita o tratado de quem que ele, como é que é, de quem que ele citou, não é do Busato, não é o curso, me fugiu, ele advoga, está sempre lá na sessão, já vi ele mais uma vez, como é que é o nome dele? Tem o Tratado de Direito Penal, fugiu, paranaense, professor, muito conhecido, César, daqui a pouco eu lembro, mas enfim, a doutrina dele que foi lembrada fazendo a distinção, olha, se é algum tipo de ressarcimento, não há vantagem indevida, porque não seria uma vantagem e tampouco seria indevido, porque seria um ressarcimento de algum custo. Bittencourt, obrigado, César Bittencourt, o Otávio colocou, o Alan falou do Cirino, não era o Bittencourt que eu queria lembrar do tratado dele, que é citado aqui em relação aos comentários ao crime de corrupção passiva. Então, pessoal, vejam, o STJ entendeu que faltou uma elementar, faltou, na verdade, aqui a vantagem indevida. No raciocínio, o STJ, ele disse que num procedimento pelo SUS, ninguém tem dúvida de que a gratuidade ela é ampla e não pode haver nenhum tipo de cobrança de valores, seja do paciente, seja dos seus familiares. Nenhum tipo de complementação é cabível, porque o sistema público de saúde ele é gratuito e ele é universal. Por outro lado, o STJ também lembrou que o Supremo, em repercussão geral, fixou nessa questão de complementação de valores e atendimentos pelo SUS a respeito da chamada diferença de classe, né? Isso acontecia bastante. Teu procedimento vai ser pelo SUS, mas se tu pagar mais R$ 1.000, tu pode, ao invés de ficar na enfermaria, tu pode ir para um quarto semi-privativo. Situação que acontecia muito, né? E o STJ, o STF, em repercussão geral, pacificou que é inconstitucional essa cobrança de diferença de classe, que é uma complementação num atendimento pelo SUS. Não cabe complementação, é o que a gente mais via nesse contexto de diferença de classe para algum tipo de instalação, né, no hospital diferenciada, e tampouco para fins de custeio de médico, para custeio de enfermeiro, anestesista, cirurgião, enfermeira, enfim, coisa que acontece, né, pessoal? E vejam que, num caso normal, seria uma vantagem indevida e haveria corrupção passiva. Qual que é a questão aqui no caso? É que, no contexto específico, o médico justificou o valor solicitado para a realização de um procedimento utilizando um aparelho dele, que o SUS não tem. Mas já vamos, na sequência, abordar esse ponto em particular. Eu só destaco que também viola o Código de Ética Médica, né? O STJ também se alientou algum tipo de cobrança num atendimento pela rede pública. Embora o STJ não tenha discutido, e isso também é importante destacar, porque alguns alunos
colocaram na resposta que não haveria ilegalidade, porque o médico está utilizando de um aparelho seu e é um ressarcimento. Vejam, não está em jogo a ilegalidade. A ilegalidade é flagrante, tá, pessoal? O médico não poderia fazer isso. E o STJ salientou no caso. Porque se a moda pega também, pessoal, como já vamos ver, eu particularmente fico bem em dúvida aqui no caso concreto se era o melhor caminho. Mas, enfim, vamos fazer o juízo crítico também para cada um ter aí o seu posicionamento. Mas vejam que para o STJ, a ilicitude é ponto incontroverso. O problema é a configuração como um ilícito penal. E aí o STJ vai dizer, né, no contexto, o que nós tínhamos. E era exatamente esse o caso, ele era autônomo e ele foi testemunha da acusação, né, pessoal? O paciente, o médico propôs para ele fazer a cirurgia fechada. Por quê? Porque ele disse, olha, pelo SUS é cirurgia aberta. Vou fazer um corte, tu vai demorar para te recuperar. Se for com esse pagamento, eu faço com o meu equipamento, e era dele mesmo, de videolaparoscopia. Paga 2.500, eu faço no método fechado. E aí, veja, o médico recebeu pelo SUS, ele foi remunerado pelo SUS ali, foi coisa de R$ 150 que ele recebeu. E 2.500 foi do paciente. O que eu coloco aqui, pessoal, né? O STJ entendeu que era ressarcimento com despesas pelo uso do aparelho e, portanto, não haveria vantagem indevida, embora isso viole normas administrativas, o médico não poderia adotar esse procedimento. O que eu coloco, pessoal, a título de reflexão crítica, né, é que, vejam, é ressarcimento. Ressarcimento tem algum tipo de dano. Houve algum tipo de dano no aparelho? Não que se tenha notícia. Houve algum tipo de manutenção que foi necessária no aparelho? Não que tenha havido qualquer tipo de menção. Por outro lado, ressarcimento de R$ 2.500. Quem arbitrou esse custo? Foi o médico. O valor pago pelo SUS de 150. O médico solicitou ali 2.500 redondos. Até que ponto isso era efetivamente um ressarcimento, né? Bem da verdade, né, pessoal, uma situação um pouco nebulosa, porque é um ressarcimento, mas um ressarcimento cujo custo não envolve nenhum tipo de prejuízo propriamente e não envolve uma matemática, né? Não, o aparelho que eu estou utilizando aqui, eu vou alugar ele de alguém, eu vou pagar 2.500. Então não é nenhuma vantagem para mim. Eu estou arcando com um custo. Mas não, o médico tem um aparelho que, claro, que custou mais do que 2.500, não há dúvida, mas imagina se ele sai cobrando de todo mundo. Se a moda pega, né, pessoal? Sai cobrando de todo mundo 2.500 para usar o equipamento de videolaparoscopia. Uma pessoa nessa situação, o cara é autônomo. Claro que o cara vai optar, se ele tiver a mínima condição, né, pessoal? E nos autos também não tinha notícia se o médico, em outros casos, operou com a cirurgia aberta, porque o cara não quis, sabe? Então, é um precedente que eu diria, no mínimo, polêmico. E deixo aí uma reflexão. Eu até entendo, né? O cara responder por uma corrupção passiva, o médico, que às vezes até, né, fez um procedimento que foi muito bom, teve a aquiescência, embora pelas circunstâncias do caso, o cara foi premido pelo contexto, porque ele era autônomo. Né, o médico vende, entre aspas, né, uma cirurgia que é muito melhor, o cara, né, tendo, inclusive aqui ele disse, a família, ele não tinha muito recurso, não. Ele teve que arranjar o dinheiro, a família, foi uma dificuldade toda. E aí, pessoal, inclusive, né, o pagamento, teve pagamento para o médico, teve pagamento também para o anestesista, só que o STJ não julgou o caso do anestesista. Eu fiquei pensando, bom, e do anestesista, ele entra no pacote do ressarcimento também? Enfim, o STJ não analisou em particular a situação do anestesista, que também recebeu aqui coisa de, não me lembro quanto, R$ 500, foi um valor menor, né, do que o médico, mas também recebeu.
Em suma, é um caso que tem essas nuances aí, pessoal, e que não só levava, né, bastante dúvida e gerava uma polêmica, como também, no caso concreto, essa polêmica ficou muito evidente. O juiz condenou, depois de ouvir todas, né, depois de toda uma instrução processual, o TJ São Paulo manteve a condenação e a defesa conseguiu no habeas corpus, né, no agravo regimental, no habeas corpus, reverter a decisão monocrática do relator, que acabou dando provimento ao agravo para trancação penal por uma ausência ali de fato típico penal. Então, com isso, né, pessoal, concluindo aqui, o STJ, isso para fins de prova, para a gente guardar, isso vai ser bom para cobrar em prova, né? Ele disse que não configura vantagem indevida a cobrança pelo médico no procedimento pelo SUS de um valor a título de reembolso pela utilização de equipamento particular. O precedente ele tem uma amplitude, né, para outros casos assemelhados, né? Então, se a moda pega, né, pessoal? Uma coisa, eu até entendo, como eu disse, né? Eu tava colocando, o STJ ele vê, pô, corrupção passiva, a gente tem casos aqui de corrupção passiva, né? Escandalosa, que o cara cobra valores elevadíssimos, o cara cobra, né? Não para fazer um procedimento médico que foi bom para o paciente, né? Então, o STJ acho que vai muito também por um comparativo com tantos casos de corrupção que ele acaba julgando, né? Ele disse, não, o médico aqui, o cara é médico, o cara fez um procedimento que foi melhor para o paciente e tal. Então, acho que isso acaba pesando também. Eu cito também para a gente relembrar aí outros princípios que poderiam ser invocados no caso, né? Embora o STJ tenha ficado por um juiz de atipicidade formal, né? Mas a gente vê que no raciocínio também está o princípio da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade. Isso a gente vê pela fundamentação. O STJ diz, não, é um ilícito administrativo, mas, nesse caso, não configurou o ilícito penal, porque o direito penal não deve se ocupar de tudo que é ilícito, mas somente aquele ilícito mais grave, envolvendo bens jurídicos mais relevantes. E, por outro lado, já que a gente tem uma possível, né, responsabilização na via administrativa, na via, eventualmente, ético-disciplinar, né, embora esse caso aqui eu acho que não vai dar em nada, né, até porque é um fato mais antigo, mas, enfim, não tem notícia de que tenha levado a algum tipo de responsabilização ou mesmo de processo na via administrativa. Então, o STJ diz, não, isso aqui resolve-se com algum tipo de apuração e, eventualmente, punição por um ilícito administrativo, mas não é caso de acionarmos o direito penal e aí raciocinando sobre o enfoque do princípio da subsidiariedade do direito penal como última ratio, outras formas de controle social, aqui no caso formal, né, regras administrativas seriam suficientes para a repressão ali daquele ilícito. Deixa eu abrir o chat aqui, pessoal. Francisco, professor, de todo modo, o médico já saiu perdendo, custou o advogado para a defesa e vem mais que os 2.500, com processo médico. Inclusive, lembrei de ti, Francisco, quando tu entrou aqui na aula, que tu comentou, se tiver aparelho, faço, se não tiver, não faço. Nada de levar meu aparelho e cobrar. Do anestesista, não, hein? Exatamente. E assim, Francisco, como eu disse, o caso, né, para responsabilizar o médico pela corrupção passiva, a gente tem uma pena mínima aí de 2 anos, né? Então, é pesado, né? É pesado, não há dúvida, né? E o lado do médico, eu, honestamente, como um juiz num caso desses, eu gostaria de ouvir o médico, sabe, Francisco? De ver o que o médico tem a explicar do contexto, porque tem o médico que às vezes age de má fé, e isso a gente consegue apreender pelo contexto também, né? E tem um médico que estava em total boa fé, o cara queria ajudar mesmo, aí tu vê que não tem uma conduta dolosa, né? Eu diria que
Eu, particularmente, analisaria bem casuisticamente, até para enquadrar, porque se vê que foi uma conduta em algum tipo de má-fé, uma conduta mais dolosa, daria para dizer aqui que não há reembolso, que não há ressarcimento de nada, né? E, por outro lado, dá para dizer, se tu vê que o cara, né, não merece ali uma condenação. Mas isso, né, no julgamento do caso concreto, em que a gente tem uma análise ali que nenhum caso é igual ao outro e o juiz acaba querendo fazer a justiça ali no caso concreto. A utilização do centro cirúrgico para ganho pessoal, a Adalberto também ponderou aqui, né? Enfim, como é um caso do anestesista, não entra aberto, fechado, anestesista é a mesma, perfeito, bem apontado, é que o Francisco tem conhecimento de causa aí melhor impossível, né, na questão médica. Aliás, isso hoje na sessão da turma recursal, Francisco, a gente lida com muitos casos previdenciários que envolvem medicina, né? E aí eu fico pensando, nossa, aqui, claro que tu acaba estudando e tentando entender melhor, né, os laudos, os exames, mas a gente até o brinco tem um colega ali que ele tem conhecimento, né, na área da ortopedia, estudou mais, ele já teve problema também, mas um médico julgando, né, e eu tenho outros amigos meus que são juízes, procuradores da República e foram médicos antes. Um cara vai julgar um caso desse, como tu, Francisco, fosse, né, enfrentar um caso desse, seja como juiz, seja como promotor, seja como, né, advogado público numa ação envolvendo ali a responsabilidade civil do Estado, ajuda demais, né, essa tua experiência, esse teu conhecimento. Francisco vai ter vantagem quando for juiz, exatamente, para enfrentar esses casos aí. Então, pessoal, esse, né, era o caso, a gente sempre tenta explorar aí o máximo dele, né, para a gente guardar bem a essência e também numa eventual exploração do tema numa prova, né, a gente tem vários temas correlatos que acabam vindo junto para extrairmos aí o máximo do caso julgado pelo STJ. Pessoal, finalizada a questão do conteúdo jurídico, eu só lembro aqui, né, na hora de construção da nossa resposta discursiva, muitos alunos acabam até acertando, mas não constroem uma resposta boa, acabam recebendo ali um não satisfatório, um satisfatório, né, porque não conseguem desenvolver bem ali o raciocínio, embora se veja que saiba, né. Então, eu lembro, pessoal, a necessidade de uma leitura atenta, e vocês nas rodadas semanais tentem treinar também assim, né? Ler, fazer, pessoal, né? Depois da leitura, os destaques para não passar nada, que a gente podia destacar que era um procedimento pelo SUS, custeado pelo SUS, um hospital conveniado pelo SUS, ele não era, portanto, um hospital público propriamente, né? Os termos, né, no enunciado solicitou o valor, né, e o paciente, né, premido pela situação, para a gente refletir se era uma concussão, se era uma corrupção passiva. Depois o brainstorm, né, pessoal? A gente, depois de ler o caso, a gente vai lembrar do 327, vai lembrar da Lei 9983, vai lembrar do 317, corrupção passiva, vai lembrar da causa de aumento, do parágrafo 1º, a gente vai, né, eventualmente, ali no brainstorm, lembrar de concussão, se tinha ou não metus publica potestatis, né? E STJ, aí se a gente já, né, já sabia do julgado, a gente vai botar STJ, quinta turma, tudo que vem à mente, para depois a gente construir o projeto da nossa casinha aqui, né? O projeto da nossa resposta, que sai do zero e tem que ficar uma casinha bem organizadinha, uma casa bem bonitinha, e o nosso projeto tem que estar detalhado, né, a esse ponto para a gente não se perder na resposta. E interessante, né, essa semana também vou ter aula aqui de sentença federal, no final de semana eu corrigindo, e aí o pessoal pode mandar manuscrita, né, na sentença. O que eu vejo de sentença é que o cara risca um parágrafo inteiro, o cara está simulando, bem como a prova, né, ele não fez rascunho. Ele risca e pula parágrafo, muda, eu gosto de ver o que o cara riscou. Aí eu entro ali para ver, ele estava desacolhendo uma preliminar que era para colher, sabe? Ele se deu conta.
E isso, pessoal, acontece muito em prova real, por isso que eu digo, pessoal, tem que montar o projeto arquitetônico da nossa resposta. Então, aqui a gente diria, né, primeiramente, que no contexto o médico Salim se enquadrava como funcionário público, então eu vou botar enquadramento, funcionário público 327, parágrafo 1º, Lei 9983, para eu referir, eu tenho que demonstrar conhecimento para o examinador. Então, eu vou dizer que embora antes a Lei 9983, a jurisprudência se inclinasse por não reconhecer esse enquadramento, depois, né, com a introdução e a nova redação do parágrafo 1º 327, a jurisprudência sedimentou-se no sentido de que há um enquadramento como funcionário público para fins penais. Nesse contexto, estando envolvido ali um ato relacionado, né, à função pública e uma solicitação de uma possível vantagem indevida, o tipo penal que vem à tona é o 327, com a causa de aumento do parágrafo 1º, porque ele estaria violando um dever funcional. E aí a gente vai desenvolver à luz, né, da jurisprudência do STJ para dizer que, no entanto, há uma elementar vantagem indevida que não se configura quando há um ressarcimento de uma despesa. No caso concreto, houve um ressarcimento pelo uso de um equipamento particular. Logo, à luz da jurisprudência do STJ, em particular da quinta turma, o fato não configura crime. Depois que a gente coloca, né, pessoal, esse nosso projeto aqui, esses nossos tópicos, e revisa bem, que a gente vê que não, agora não está faltando nada, já organizei, risquei, agora está aqui, ó. Agora eu vou redigir minha resposta, e aí é muito mais tranquilo e a chance de acontecer algum erro muito menor, né? Muito menores as chances. Para finalizarmos, pessoal, eu sempre gosto de trazer aqui os erros mais frequentes aí do nosso Homer Simpson. No caso, pessoal, em relação ao conteúdo jurídico, eu destaco muitos alunos que erraram a qualificação jurídica, né? Alguns falaram, como eu disse, em concussão, outros falaram em estelionato, porque não enquadraram como funcionário público, não se deram conta, né, de que se enquadraria. Alunos que entenderam pela condenação, e não foram poucos. Eu diria, pessoal, quem não conhece esse julgado do STJ condenava, né? Porque o caso trazia ali bastante elementos, inclusive vários condenaram com esse fundamento que eu coloquei para vocês, né? Dizendo que não havia propriamente um ressarcimento, era uma vantagem indevida, escamoteada, né? Num suposto ressarcimento. E, por fim, alunos que acertaram, mas não citaram a jurisprudência do STJ, acabam perdendo ponto de graça. Se vê pela resposta que sabia, está respondendo desse jeito, porque sabia a jurisprudência do STJ, mas não fala nada. Vai perder ponto do examinador, né? Então, esses os erros mais frequentes. E, por fim, em relação à redação jurídica, pessoal, sempre gosto de compartilhar os erros mais frequentes, né? E aqui vejam, esse erro é muito comum, notadamente quando a gente tem um sujeito da oração que é longo. Nesse caso aqui, não era nem tão longo, né? Mas a gente vê alguns casos que o sujeito da oração ele é maior, né? E aí a chance desse erro na vírgula é ainda maior, a incidência é muito maior, é ainda maior, mas é um erro muito comum. A vírgula separando o sujeito do verbo da oração. Não pode, né, pessoal? Por exemplo, algumas orações mais longas, né? A conduta praticada pelo médico Salim, e aí tem a conduta praticada pelo médico Salim, que trabalha para o hospital tal, ou, enfim, que foi denunciado pelo Ministério Público. Vejam, por vezes o sujeito da oração ele é longo, né, pessoal? Não podemos separar o verbo aqui no caso, né, o está, do sujeito da oração. O sujeito aqui é a conduta praticada pelo médico Salim. Pode, eventualmente, aí alguns, vejo que às vezes fazem a confusão, pode ter alguma vírgula no meio, pode ter um aposto. Exemplo, a conduta praticada pelo médico Salim, vírgula, denunciado pelo Ministério Público na ação penal em epígrafe, vírgula, está relacionada ao tipo penal.
Vejam que é um aposto explicativo, ele vai entre vírgulas, porque é uma informação adicional na oração. A oração básica é: a conduta praticada está relacionada ao tipo penal. Se eu vou acrescentar uma informação, eu coloco entre duas vírgulas, é muito comum colocar só uma vírgula, né? Tenho que colocar entre duas, e aí não haveria qualquer tipo de engano, tá? Mas nessa construção, do jeito que está aqui, erro com desconto de ponto, né? Equipara-se a funcionário público, pessoal. Muito comum, né? Erro de crase, impressionante. Mesmo em respostas muito boas, tem erros de crase. E que causa uma má impressão para o examinador. A hora de aprender e errar é aqui, né? É no treino. Mas a gente tem que cuidar com erro de crase numa prova, né? Equipara-se a funcionário público, nunca vai crase antes de palavra masculina, né, pessoal? Em relação à remuneração paga pelo SUS a Salim, vejam, aqui é bom, né, de examinar, porque a gente tem duas crases. A primeira está certa, em relação à remuneração paga pelo SUS. Muito comum não colocarem essa crase. O em relação a tem um a preposicionado que, junto com o a artigo, a remuneração, chama crase. Então, aqui, na dúvida, pessoal, invertam para o masculino em relação ao pagamento feito pelo SUS. Se exige o, né, é porque a gente tem um artigo, que é o o, e antes seria o a, junto com o a, que é preposição. O ao é o a preposição mais o que faz a contração. Então, em relação ao pagamento feito pelo SUS, se fosse em relação ao pagamento feito pelo SUS, estava errado, a gente logo nota, né? Então, quando a gente muda para o masculino, é difícil a gente errar crase, né? Sempre vale a pena a gente, no mínimo, conferir na dúvida, né? E aí, vejam, o erro está onde? O erro está aqui, ó. A Salim. Em nome próprio é possível colocar a crase é nome feminino, né? A remuneração paga a Eliana. É possível, não é até a hipótese que não é obrigatória, mas nunca se o nome for masculino, aí não pode e o erro, né, vai levar desconto. E outra construção para a gente finalizar, importante mencionar que a gente utiliza muito, né, esses conectivos, né, sobreleva, referir, importa, referir, impende, sublinhar, importante, asseverar, interessa, aduzir, enfim, né? É uma construção muito comum e muito usada. E aí colocam essa vírgula aqui, ó. Não tem porquê, pessoal. Importante mencionar que esse entendimento não tem nenhuma pausa aqui a justificar e nenhuma outra regra que implique a utilização da vírgula ou que permita, tá? Então, não vai essa vírgula. Importante mencionar que esse entendimento vai a vírgula se a gente coloca um aposto. Por exemplo, importante mencionar, vírgula, por outro lado, coloco ali um conectivo de oposição, como ideia anterior, né? Vírgula, que esse entendimento. Aí vai entre vírgulas, tá? Erro de vírgula, pessoal, é impressionante também como tem aí, né? Em centenas de respostas, a gente vê, na grande maioria, erros ou de crase, ou de vírgula, ou de concordância. Então, por isso vou sempre compartilhando, porque é normal também a gente errar, a gente tá exatamente aqui para aprender, né? E eu vou sempre chamando a atenção, porque o ideal é o quê, pessoal? É a gente não cometer erro de português numa prova discursiva, né? Além de perder ponto, como eu disse, causa, dependendo do erro, uma má impressão no examinador. O cara que tem um português irretocável, o que o examinador pensa? Esse cara lê muito, esse cara é muito culto, esse candidato, essa candidata aqui tem, né, uma cultura acima da média, né? Porque a média do brasileiro é um português sofrível, né? Então, e no direito a nossa ferramenta é o português, claro, então a gente tem que buscar dominá-lo cada vez mais. Com isso, pessoal, encerramos aqui a nossa rodada de questão discursiva dessa semana, pessoal. Trouxemos aí um temazinho de direito penal, viremos amanhã com a aula de sentença
federal, já ficam todos convidados no mesmo dia e horário, e eu sei que vocês têm agora uma aula aí top com o professor, deu no nosso horário aqui certinho, uma aula top aí com o professor Clécio, que vai ser excelente. Desejo uma ótima aula para vocês. Bons estudos, pessoal, e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.